Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a mais uma programação da família Barueri. Para nós é um motivo de muita alegria poder falar contigo, podermos ser instrumento do Senhor para anunciar a boa, santa e agradável palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, a nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Se a palavra do Senhor não encontrar o teu coração, meu irmão, não há nada que possamos fazer, não existem palavras que possam trazer consolo, edificação ou fortalecimento à tua vida espiritual. Mas quando essa palavra entra no teu coração, ela traz vida, ela traz ressurreição para termos intimidade e relacionamento com o Senhor. Por isso, meu irmão, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. Esse é o motivo de anunciarmos esta santa e bendita palavra. Que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração. Desde a última semana, nós iniciamos um momento, um novo tema para a nossa Escola Bíblica da Família e vamos falar sobre ética cristã. É sobre isso que estamos falando. Na última semana, nós fizemos uma introdução, uma breve introdução a respeito de ética para os nossos dias e ética cristã. Apresentamos os conceitos a respeito das éticas, ou dos tipos de éticas que a sociedade absorve ou ela adquire ali a respeito de ética, e depois falamos um pouco sobre ética cristã, sobre o princípio da ética cristã em ser cristão, ou seja, de nos fazer mais próximos de Cristo, ou mais parecidos com Cristo, uma ética evangélica que nos leva a anunciar a verdade do Evangelho, as boas novas de salvação, e a ética teocêntrica que gira em torno do nosso Senhor, em torno de Deus, sendo o centro de nossa ética, de nossa conduta, de nossa prática de vida. E a partir de hoje, a partir desta aula, nós iremos desenvolver uma série de temas que dizem respeito à ética. E um bom momento, um bom princípio, um bom começo para falarmos de ética cristã é falarmos sobre ética e lei. Então, fique ligado conosco, fique conosco. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. E se você já é ouvinte, você já assiste o nosso canal há bastante tempo, curte ali, se esse tema, se essa ministração tem alcançado o teu coração, já curta, já compartilhe com outros irmãos, outras irmãs, para que possamos alcançar um número maior de pessoas para o nosso YouTube ou sendo ministrado a respeito disso. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, no canal da família Barueri, já se inscreva, acione o sininho ali para que também você possa receber as mensagens de todas as publicações da família Barueri. E dê uma olhada ali, tem muito material precioso, os nossos cultos, nossas reflexões, outros temas da escola bíblica ali. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Então, fique ligado conosco, esteja com a família Barueri, sempre uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança e edificação para a tua vida. Portanto, a Escola Bíblica da Família de hoje iremos apresentar sobre ética e lei. Falar sobre lei, ela pode soar de duas maneiras bem diferentes aos nossos ouvidos. Para alguém pode soar como um motivo de segurança, de contentamento, já que a lei ela exige uma prática segura, uma prática contínua, ela às vezes faz parte da nossa preferência, nos dá norte, nos dá direção. Então, para algumas pessoas a lei essa palavra lei pode soar de uma forma boa, de uma forma agradável. Já para outros, quando falamos de lei, pode soar como um sentimento de imposição, como uma ordem àquilo que a pessoa não quer servir ou não quer praticar. Então, pode ser bom para alguns, porque ele quer praticar, ele quer ter uma devida conduta, e para outros, não, ele não quer ser mandado, ele não quer ter ordem nenhuma, então pode soar como uma imposição, um sentimento de imposição. Nosso objetivo em atender a respeito de falar de lei é sobre uma perspectiva bíblica, onde nos leva a uma vida de prática, uma vida prática bíblica, e progressiva para o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, nós iremos trabalhar nesta aula, nesta ministração de hoje,
4 pontos muito significativos. Nós iremos falar sobre a etimologia da palavra lei e a sua aplicação. Iremos falar sobre a essência da lei. Iremos falar sobre o cumprimento da lei de Deus para os dias de hoje. E ainda encerraremos esse assunto falando sobre a finalidade da lei. Fique conosco. O Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Avançando para a nossa programação, para a programação do nosso estudo dessa edição, dessa série de estudo, nós iremos falar sobre a etimologia da palavra lei e a sua aplicação. Portanto, entende-se por etimologia o estudo da origem e da evolução das palavras. A etimologia ela é uma disciplina que trata da descrição de uma palavra em diferentes estados ou línguas anteriores até remontar ao étimo, ou seja, ao momento agora, ao radical da palavra. Então, quando nós estudamos uma determinada palavra, nós vamos estudar a sua história linguística, étnica, onde vemos ali a sua origem, e vamos avançando até chegar ao radical, até o momento usual desta palavra de hoje. Nós trabalhamos, como nosso princípio de trabalho é ética cristã, nosso objetivo é tratar sobre termos ou a consideração bíblica, então, por via de regra, nós trabalhamos muito a respeito da língua hebraica, que é a origem do povo judeu, a sua língua hebraica, e trabalhamos o grego, que é a forma que o Novo Testamento foi escrito. Então nós sempre buscamos trabalhar estas duas línguas de uma forma geral, vez ou outra usamos alguns outros elementos linguísticos ou éticos de palavras para termos uma compreensão melhor ou maior, mas de uma forma geral trabalhamos esses dois princípios. Hebraico, a língua hebreia, especialmente antiga, e o grego koiné, que é o grego popular, o grego nos tempos de Jesus, o qual o Novo Testamento foi escrito. Viremos iniciar esse termo falando um pouco sobre lei, sobre a etimologia da palavra Torá. A palavra Torá é o hebraico, que é traduzido por lei. Então, a Torá, lei em hebraico. O termo Torá ele é ligado, esse termo Torá, ele significa dirigir, ensinar, instruir. O termo Torá ele ocorre cerca de 220 vezes em todo o Antigo Testamento. A Torá, a lei, ela tem a sua origem, a sua introdução, ela é apresentada dos pais para os filhos judeus ou hebreus, onde os sábios ali apresentavam aos seus alunos. Então, a lei é introduzida na mente judaica, a Torá é introduzida de pai para filho, ou às vezes de mãe para os filhos ali. E também o ensinamento para os sábios, já quando eles estão um pouco mais velhos. Em Provérbios capítulo 3, versículo 1 diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Mandamentos ali é a palavra para Torá, a respeito de lei. Ainda em Provérbios, capítulo 13, versículo 14, nós vemos: O ensino do sábio é fonte de vida, porque se evitem os laços da morte. Então, a lei, a Torá, os mandamentos, eles eram ensinados de pais para filhos e por sábios e por mestres ali. Então, este é o princípio do ensino da lei. Ainda estamos falando não apenas da lei quanto ao Pentateuco ou os escritos bíblicos, mas já é uma tradição judaica a lei ser instruída pelos pais. A Torá, a lei, ela é dada por Deus através de intermediários humanos. Então, Moisés, os profetas, sacerdotes, servos do Senhor, instruídos pelo Senhor, escreveram o Antigo Testamento. Você vai observar no Novo Testamento, que vai ser tema que iremos destacar na nossa próxima fase, que a ora é tratado como todo o Antigo Testamento como lei e ora alguns textos específicos como o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que são os livros de Moisés. A Torá ela é usada para descrever instruções simples, ou seja, instruções práticas que trazem aquele que aplica a lei ou aquele que vive da lei,
decisões para serem tomadas em seus mais diversos dilemas através da lei, através de conceitos da Torá. A Torá, ela foi instituída por Deus através de Moisés, nos livros ali do Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os 4 Gênesis. Gênesis é um livro histórico, e a partir do Êxodo nós já vemos as leis, tem as crônicas também, evidentemente, mas há um momento mais profundo a respeito da lei, especialmente o livro de Deuteronômio, que juntos de Gênesis eles formam o Pentateuco, não é? Chamados ali por os livros da lei. Este conjunto de livros ele estabelece os deveres cívicos, os deveres sociais e os deveres religiosos do povo de Israel. O povo de Israel ele é conhecido pelos seus inimigos ou pelos seus vizinhos ali no período do Antigo Testamento, especialmente aqui no período da passagem do povo pelo deserto, ali, é como o povo do livro, porque eles eram um povo conduzido por um livro sagrado, por um livro da lei, escrito por Moisés. E isso era algo muito incomum aos seus vizinhos. Os seus vizinhos eles eram instruídos pelos seus reis. E antes, especialmente antes do período monárquico de Israel, eles eram conduzidos pela lei. Então eles tinham lei, eles tinham um livro que os conduziam, evidentemente a inspiração de Deus ali para Moisés escreveu. Portanto, as leis que regia Israel foi instituído antes do monarquismo. Então Israel não era governado somente por um rei. Depois de Saul começa a haver a monarquia e continua sendo regidos pela lei, mas agora através de um monarca, através de um rei, Saul, Davi, Salomão e assim os reis que sucederam Israel, enfim, até a sua divisão, até o seu período de cativeiro babilônico. A Torá era o instrumento que conduzia Israel à santidade, ou seja, santo, a palavra santo, kadosh no grego, ela significa separação. Então, Deus separa Israel através da Torá, através da lei, através da instrução. E esse mesmo Deus que tira o povo de Israel que estava cativo no Egito, estabelecida ali a sua promessa já antes, através dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Deus separa esse povo. E por meio dessa separação, Deus conduz esse povo, Deus dirige esse povo, Deus dá um trilho para esse povo através da lei, através da Torá. Essa santidade, ela evidenciava os seus rituais, né, apontando ali para o Messias, apontando para a promessa de Deus. Então, quando a gente fala de lei, existiam as leis ritualísticas que sempre apontavam para o Messias de Deus, para a promessa de Deus, de Gênesis 3,15. Se você me ouve há algum tempo, você sempre vai me ouvir a minha referência a respeito de Gênesis 3,15, que é a promessa da semente da mulher, evidentemente tratando ali do Cristo, que viria esmagar a cabeça da serpente e trazer libertação para o homem. Então, a lei, ela aponta para o Messias de Deus, e não apenas isso, ela aponta para um princípio de moralidade, de um princípio de separação de Israel dos seus vizinhos, os fazendo diferentes ou colocando em condição diferente dos seus vizinhos de então, ok? Falando da etimologia, Torá, que é lei no Antigo Testamento, é a palavra hebraica para lei, agora gostaríamos de destacar a etimologia da palavra nomos, que frequentemente o termo nomos ele é usado no Novo Testamento para referir-se à lei. Agora, essa palavra nomos ela é muito mais ampla do que Torá. Torá era muito claro, até mesmo pela própria formação do povo judaico. Já falando do termo nomos, nós estamos falando de uma língua helênica, de uma língua gentílica, que não tinha raiz, não tem princípios para a vontade de Deus. Mas é claro, como o povo de Israel, já no Novo Testamento, especificamente falando de Jesus e de seus discípulos que escreveram o Novo Testamento, a sua mente é hebreia, por causa da sua tradição religiosa, mas também a sua tradição cultural é helênica. E o termo que eles usam para a lei, ali para destacar o termo lei, é nomos. Esta é a tradução do grego. Lei, nomos, é lei. Então, no Novo Testamento, ao eles referirem-se para a lei ou para os escritos do Antigo Testamento, eles utilizavam o termo nomos.
lei, ou seja, identificando culturalmente e etimologicamente como a lei, aquilo mesmo que eles tinham como no Antigo Testamento, como algo que lhes dirigia, lhes conduzia, lhes ensinava, eles tratam a lei da mesma maneira. Romanos capítulo 3, versículo 19, nós observamos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei e diz para que cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então eles estão trazendo, o apóstolo Paulo está trazendo aqui um termo nomos para a lei a respeito de ensinamento, a respeito de direção. Também podemos observar o termo nomos sendo utilizado no Novo Testamento para a vontade de Deus. Então, muitas situações em que os discípulos de Cristo, que os escritores neotestamentários iriam tratar a respeito da vontade de Deus, eles usavam o termo nomos, lei, identificando ali a vontade de Deus. Uma outra forma de usando o termo nomos no Novo Testamento era para designar o sentido depreciativo, ou seja, denotando um estado da pessoa de dependente da lei, portanto, das obras da lei, para buscar a sua justificação perante Deus. E o apóstolo Paulo é muito claro a respeito desse assunto, mostrando essa dependência de uma lei natural, de uma lei que os homens buscavam cumprir para se aproximar de Deus e mostrando ali a sua ineficácia. A lei, algumas vezes, ela é utilizada como um vocábulo que emprega um princípio operante, ou seja, um princípio de operação, de realização. E também, lei é tratada pelos escritores neotestamentários como um agente controlador, como um agente que controla o indivíduo. Então, esses são a etimologia da palavra grega, nomos, vai trazer essa série de contextos a respeito do significado de lei no Novo Testamento. Então a gente vai ver desde a sua referência para os escritos do Antigo Testamento, que muitas vezes resumia no Pentateuco, outras vezes para os profetas, mas a lei como um todo, então eles tratavam nomos, leis, para os escritos do Velho Testamento ou do Antigo Testamento, destacavam o sentido de lei, nomos, para a vontade de Deus, e destacavam o termo lei, nomos, para a lei, destacando sobre a condição do homem de pecador, e sempre trazendo isso como um agente de operação, ou seja, de prática, ou seja, um agente controlador do indivíduo. Cabe aqui falarmos ainda a respeito da etimologia, não é o termo lei que eu quero destacar, mas é o termo ethos, que é o grego também, não é? Que ela dá origem à palavra ética. Tem a mesma base etimológica da palavra moral, que significa hábitos e costumes. Lei é um princípio ou um preceito, uma norma criada para estabelecer regras, nos quais devem ser seguidas, estabelecendo ali um regulamento para hábitos e costumes de uma sociedade, ou seja, estabelecer ética. Então, a lei, todos esses termos que falamos, desde o termo para a Torá, para o termo nomos, né, ambos lei, ela é um agente para conduzir o indivíduo a uma prática moral, uma prática ética. Então, a ética, ela é guiada por isso. A lei por si só, ela não estabelece a ética, mas ela é um grande aliado para as boas práticas da vida comum em sociedade, fazendo com que aquilo que se deve ser praticado, se deve ser comum ou natural, se torne uma obrigação para o indivíduo. Então, aquilo que deveria ser comum, ela se torna uma obrigação, levando a sanções sociais para aqueles que descumprem. Vou lhe dar um exemplo bastante claro e bastante prático. Nós, em via de regra, nós não precisaríamos de farol ou semáforo. Por quê? A boa prática diz que você deve dar a vez para o outro. Então você não precisa parar, você não precisa de uma luz para dizer que está vermelho, você tem que parar para que o outro dê passagem para o outro. Você deve ser cordial, isso é a ética. Mas, porque nós não cumprimos a ética de uma forma efetiva, precisamos de um farol que vai determinar, pare, para que o outro possa passar. Prossiga, enquanto o outro está com o farol vermelho,
e dando liberdade para você passar. Organiza. Então a lei ela vai organizar a prática da ética, a prática de boa conduta. Isso em termos naturais e para nós aqui, mas isso em todos os sentidos, ok? Espero que seja claro. Falamos um pouco sobre a etimologia para a palavra lei e ética também, agora no final abrimos um pouco mais espaço para isso. Gostaríamos de tratar com vocês também sobre a essência da lei. Esse é o nosso segundo ponto. Essência diz respeito àquilo que é básico, aquilo que é central, cuja sua característica é mais importante. É aquilo que a gente pode dizer que carrega o espírito da coisa. No nosso caso, a coisa que estamos tratando é lei. Então, quando nós falamos da essência da lei, nós queremos entender o espírito da lei. O espírito quanto à sua centralidade, quanto ao seu objetivo, quanto à sua característica. Conforme nós observamos, o termo lei que temos trabalhado é a partir de uma visão judaico-cristã. Evidentemente que se fôssemos falar sobre lei, poderíamos trabalhar latim e tantos outros termos para enxergarmos o termo lei. Mas nós partimos da premissa de uma visão judaico-cristã, compreendendo que a fé judaica é estabelecida sobre o hebraico, ou seja, sobre a língua originária da fé judaica, evidentemente. E a fé cristã, ela é estabelecida sobre o grego, ou seja, a língua originária da fé cristã. Os discípulos de Jesus, o próprio Jesus falavam grego, por isso que nós sempre nos apontamos para o grego nas nossas interpretações textuais, nas nossas interpretações bíblicas. Portanto, Jesus e seus apóstolos tinham um centro etimológico. A língua judaica, que é a origem, a base da fé que eles tinham, e o grego, que era o seu escopo filosófico, quanto à sua linguística, é claro. Não podemos deixar de nos lembrar aqui, apenas uma citação, do aramaico também. O povo judeu foi escravo durante um período muito longo, mais de 70 anos. Ali 70 anos foram escravos dos hebreus, do povo babilônico, a língua dos caldeus, né? Então o aramaico também faz parte um pouco desta cultura, especialmente no período do Novo Testamento. Até por isso, alguns pequenos trechos do Antigo Testamento, em Daniel, em Esther, se não me falha a memória, tem alguns trechos escritos em aramaico também, que era uma língua comum e usual para o povo judeu, isso antes da conquista grega, ok? Um pouquinho de história. Então, às vezes, nós somos levados a estudar um pouco também do aramaico para entendermos ali a etimologia das palavras e dos termos que usamos. Em termos de Antigo Testamento, a essência da lei ela é constituída através dos 10 mandamentos. Nós vemos os 10 mandamentos, uma das passagens no livro do Êxodo, capítulo 20. O que a partir daí nós observamos no Pentateuco uma espécie de regulamentação deste grande estatuto, onde os 4 primeiros mandamentos dizem respeito aos deveres do homem para com Deus, porquanto os outros 6 mandamentos eles tratam da obrigação do ser humano para com o seu semelhante. Portanto, tem-se um duplo aspecto à lei, que nós podemos chamar de um aspecto místico-ético, ou seja, onde os 4 primeiros mandamentos, estamos falando dos 10 mandamentos, determinam os princípios místicos do seu relacionamento do homem para com Deus, e já a partir do 5º mandamento, os 6 últimos mandamentos, eles determinam sobre normas éticas do seu relacionamento do homem para com o seu semelhante. Já em termos do Novo Testamento, Jesus sintetiza a essência da lei, os 10 mandamentos, em 2 mandamentos, dizendo da seguinte maneira: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observamos isso em Mateus, capítulo 20, versículo 37 ao versículo 39, entre outros também, no Evangelho de Marcos também podemos observar esta fala de Cristo Jesus. O termo grande mandamento foi usado por Jesus no sentido de abrangência, porque, na verdade, ele está tratando de um único mandamento, alcançando os 4 primeiros mandamentos, ou seja,
os 4 primeiros mandamentos que nós estamos catalogando, separando ele como mandamentos místicos, como uma parte da lei mística, que abrange ali o relacionamento do homem com Deus. Por essa razão, se diz que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, ou seja, ele está resumindo, está trazendo, em vez de possuir um caráter mais abrangente, determinando um só preceito e obrigações do homem para com o seu próximo. Ao invés de citar os 6 mandamentos, ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com isso, Jesus constitui a apresentação dos 10 mandamentos de uma maneira prática, de uma maneira lógica, eu diria de uma maneira genial, muito especial, sintetizando em 2 mandamentos. O primeiro, Jesus traçou a perfeita prática de regra de conduta do homem de uma forma vertical e mística, os 4 primeiros mandamentos. Já o segundo mandamento, ele mostrou a completa prática ética horizontal do homem, ou seja, com o seu semelhante. Então esta é a forma que o nosso Senhor sintetiza os 10 mandamentos, através dos 2 mandamentos. Quanto ao nosso terceiro ponto, o seu cumprimento, o cumprimento da lei de Deus nos dias de hoje. A síntese da lei apresentada na essência da lei, favoreceu a memorização da lei. Facilita, ao invés de você decorar 10 mandamentos, você vai decorar 2. No entanto, ela não facilitou em nada quanto ao seu cumprimento. Jesus não deixou a lei mais branda ou mais fácil de cumprir. O grande problema para o perfeito cumprimento da lei se apresenta nas seguintes palavras do apóstolo Paulo: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Você pode observar isso na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10. A questão se agrava muito ainda na declaração do Tiago. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago, carta do Tiago, capítulo 2, versículo 10. Isso explica a doutrina paulina, que diz em Romanos 3,20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O testemunho bíblico deixa bem claro que nenhum homem é competente suficiente para o cumprimento da lei. O testemunho bíblico deixa bem claro que somente Jesus cumpriu e guardou perfeitamente a lei. Não só a lei no sentido negativo, em nunca ter praticado mal algum, mas também a lei quanto ao seu sentido positivo, de sempre realizar o bem. Vamos observar alguns pontos. Jesus veio para cumprir toda a justiça e toda a lei. Nós vemos em Mateus capítulo 3, versículo 15, assim: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Aqui é um texto que Jesus estava descendo para as águas do batismo. João Batista, no primeiro momento, não vou te batizar, sou eu que preciso ser batizado por você. E Jesus dá essa resposta a João Batista, seu primo também, Jesus é uma grande bênção. Ali fala: não, convém cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus se batiza não porque tinha pecado, mas para cumprir a justiça, a manifestação do batismo, que é uma confissão do homem, Isso é algo muito importante. E ainda em Mateus capítulo 5, versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Então, Jesus cumpriu a lei e a justiça de Deus. Jesus viveu realmente sem pecado. Observamos em Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos como sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Jesus foi tentado como você e eu, mas sem pecado. Então Jesus veio ao mundo, sofreu, padeceu, foi tentado a respeito de todas as coisas, mas não pecou. Ainda em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca. Ainda Jesus, isso era tão incisivo, tão profundo no ministério de Cristo, que Jesus desafiou o público para que apontasse qualquer falha em sua vida.
Em João, capítulo 8, versículo 46, observamos: Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Então Jesus fala: alguém de vocês aqui, dos ouvintes, alguém pode me apontar algum pecado, me convence de que eu sou pecador? E eles se calavam, né? Por mais que os algozes de Cristo, fariseus e escribas e todos os demais ali que queriam se levantar contra o ministério do Nosso Senhor, não tinha nada para falar contra ele. Já no final da sua carreira ministerial, Jesus ele clama, né, lá na cruz, quando ele está a ponto, né, está a segundos da sua morte, ele faz um clamor muito profundo, dizendo: está tudo consumado. Isso também implica não apenas a sua obra de sacrifício, né, da morte ali, expondo a sua morte, mas a respeito do seu cumprimento, o cumprimento da lei. Então Jesus diz no Calvário, na cruz, pregado na cruz, ele se lembra: está consumado. João 19:30 está esta frase do Nosso Senhor. Já que ninguém jamais foi capaz de cumprir integralmente a lei, exceto Jesus, para que serve a lei? Esta é a resposta do nosso último ponto, do último ponto a ser tratado, a ser trabalhado neste assunto que estamos falando entre ética e lei. A finalidade da lei, nosso quarto ponto. Qual é a finalidade da lei? Se Jesus foi o único que conseguiu guardá-la em perfeição. Bom, o apóstolo Paulo diz que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Nós observamos em Gálatas capítulo 3, versículo 24, de maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A palavra aio é uma palavra, uma tradução grega da palavra paidagogos, de onde vem a nossa transliteração simplificada da palavra que traduzimos, né, ou transliteramos, para pedagogo. Esta, por sua vez, é formada de outras duas palavras. Então, a palavra paidagogos forma a nossa palavra pedagogo, que são professores, é o que ensina, não é? Assim que nós entendemos. Essa palavra paidagogos, ela é a junção de duas palavras gregas, pais, criança, e outra, agogos, que significa condutor. Então, em seu sentido etimológico, é aquele que conduz a criança, aquele que conduz a criança à escola, aquele que conduz a criança à aprendizagem. Então, a palavra pedagogos para nós, é aquele que conduz a criança à aprendizagem. Portanto, a lei, o apóstolo Paulo está falando que a lei é um pedagogos, é um aio, ou seja, algo que nos conduz à aprendizagem. Então, a lei, a finalidade da lei é conduzir-nos a aprender algo. Aprender o quê? Aprender o conhecimento sobre o pecado, do pecado. Uma vez que a lei vem o pleno conhecimento do pecado, conforme nós já vimos, e vale a pena lermos novamente Romanos 3:20, que diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a finalidade da lei, aqui apontada pelo apóstolo Paulo, é nos conduzir, nos mostrar o conhecimento do pecado, ou seja, mostrar a nossa incapacidade de praticarmos a lei, que nós somos pecadores, vivemos uma vida de pecado, ou uma vida que nós não conseguimos levar à plenitude da lei. Então, a lei, como pedagogos, como pedagoga, ela nos ensina, ela nos mostra, nos conduz à aprendizagem. Qual aprendizagem? Que o pecado está sobre as nossas vidas. O conhecimento do pecado, o pleno conhecimento do pecado. E por último, em consequência disso, a lei ela deve nos conduzir, nos ensinar a respeito do conhecimento de Cristo, como solução perfeita ao problema do pecado. Então, eis que o mesmo apóstolo Paulo, que afirma que Cristo é o fim da lei, perceba isso, Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso quer dizer que Cristo é a finalidade da lei.
Cristo é a suprema finalidade da lei como o centro de toda a legislação, pois ele não é apenas o conhecedor e cumpridor da lei, mas ele também é o legislador. Então observe, qual a finalidade da lei? Nos mostrar o pecado e a nossa condição em virtude do pecado. Qual é a finalidade da lei? Mostrar o Cristo, o legislador, o fim da lei. Pois isso ele podia dizer, somente um legislador poderia dizer, tal como Jesus Cristo disse em João 13:34, um mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também ameis uns aos outros. Percebam, aquele que é cumpridor da lei, aquele que é conhecedor da lei, e não apenas isso, ele é o legislador. Então a lei nos mostra aquele que fez a lei. Por isso que Jesus cumpre a lei. Ele não apenas cumpriu, ele legislou, ele fez a lei para apontar para a sua obra salvífica. É evidente que isso que estamos falando neste momento ainda é muito raso diante de tudo que nós podemos e poderíamos falar a respeito da lei e da obra salvífica do nosso Senhor. Mas é muito importante identificarmos a lei no cumprimento a respeito da nossa condição pecaminosa e apontando para Cristo, aquele que cumpriu a lei. Em Cristo morre a lei que era cumprida por meio da dor. E em Cristo nasce uma lei que ela é obedecida pelo amor. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então este é o mandamento do Senhor. Se a lei era cumprida por meio da dor, por meio da opressão da lei, de oprimir, de conduzir, de colocar numa caixa, agora esta lei ela é manifesta no amor de Deus através de Cristo Jesus. É evidente que deve haver muitas dúvidas a respeito desse assunto e continue participando da Escola Bíblica da Família. Eu tenho certeza que no decorrer do tempo, muitas questões como essas serão cada vez mais elucidadas, cada vez serão mais clareadas para nosso pleno conhecimento. Quanto à ética e à lei, observamos que a lei como direção, como trilho para a prática de uma ética teocêntrica, uma ética cristã, uma ética evangélica. Ou seja, a ética e a lei nós observamos como uma direção para a ética teocêntrica, uma ética que conduz Deus ao centro. Deus é no centro de nossa ética, Deus é o centro de nossa conduta. Uma ética que nos faça, que seja cristã, ou seja, que nos faça mais parecidos com Cristo. Uma ética que manifeste a salvação, uma ética evangélica. Então o propósito da lei é conduzir, dar direção para a ética, para uma prática que tenha Deus como centro, que nos faça mais parecido com Cristo e que faça com que anunciemos o evangelho do nosso Senhor, a salvação de Cristo. Então, irmão, fique ligado. Jesus Cristo está voltando. Esse é o motivo de nós anunciarmos a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida. Na próxima aula nós iremos falar sobre ética e autoridade, onde nós veremos, princípios de autoridade regidos pela ética cristã por meio da palavra de Deus e a sua obediência. Fique conosco, que o nome de Cristo seja glorificado. Se precisar de algum apoio, conte sempre conosco. Você deve encontrar nossos contatos pelas mídias sociais e que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida. Tenha uma semana abençoada na presença de Cristo e até a próxima transmissão da Família Barueri, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.